Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre os riscos do excesso de álcool para o organismo. Todo mundo sabe que o consumo excessivo de álcool faz parte da rotina de muitos brasileiros, principalmente aí durante os finais de semana e em datas comemorativas. Mas o que pode parecer um hábito social pode acarretar inúmeros problemas de saúde, tanto física quanto mental. Por exemplo, você sabia que o consumo excessivo de álcool pode desencadear a necrose do fêmur e também problemas no quadril? Para falar sobre esse assunto, no quadro de hoje, nós convidamos o Lafayette Lage. Ele é médico ortopedista, pioneiro em artroscopia do quadril e especialista em cirurgia de recobrimento da cabeça do fêmur. Dr. Lafayette, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora, programação aqui da TV Câmara Campinas. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos começar explicando, para o pessoal que está em casa, como assim necrose aí no fêmur, o que significa isso, o que significam esses problemas no quadril? A necrose nada mais é do que uma morte de tecido. O tecido, todo tecido no corpo tem uma artéria, tem artérias, arteríolas, artérias pequenas que vão irrigar aquele tecido para que ele continue vivo, porque a irrigação pelo sangue, ela leva o oxigênio para as células, que é vital para que elas continuem fazendo a sua função. Então, por exemplo, no coração, você tem o músculo do miocárdio e ele tem as artérias coronárias que irrigam aquele músculo. Quando uma artéria coronária ela é bloqueada por algum motivo, normalmente é um pequeno trombo, um pequeno coágulo, aquela parte do coração que é irrigada por essa artéria morre e ela sofre uma necrose, que a gente chama de infarto. Então, o infarto ele ocorre em qualquer lugar do corpo, ele ocorre no coração e pode ocorrer nos ossos também. E a cabeça do fêmur, ela é irrigada, da mesma forma como o músculo do coração. E daí se veio o nome, então ela sofre, na realidade, ela sofre um infarto, né? Um infarto ósseo, tá? E que se chama, que leva à necrose, à morte de uma parte significativa daquele osso. Não sei se deu para compreender. Sim, no quadril, isso acontece da mesma forma, não é? Ou é um pouco diferente? Isso pode acontecer no quadril e pode acontecer em qualquer articulação. Pode acontecer, inclusive no cérebro, por exemplo, você vai ter, então, um infarto do cérebro que vai levar a um acidente vascular cerebral, né? Então, por que isso ocorre? O álcool, o uso excessivo de álcool, ele altera como é que chama? O metabolismo dos lípides, né? Do colesterol, né? Facilitando, né, esse desarranjo das gorduras que nós temos no sangue. Nós temos gorduras, que é o colesterol, facilitando o entupimento de artérias. Então, o uso excessivo de álcool leva a essa dislipidemia, né? Dislipidemia, ou seja, uma desregulagem do metabolismo do colesterol, facilitando, então, o entupimento de artérias. E essas artérias, quando acontecem, quando elas são entupidas na cabeça do fêmur, a pessoa vai ter dor. Ela começa a ter dor para caminhar, né? Começa uma dorzinha, do nada, ela fala, ué, tive uma dorzinha aqui. Normalmente o início é insidioso, é um início lento. A pessoa ela vai dar umas mancadinhas, aí toma um analgésico e vai daqui, vai dali, uma dorzinha achando que é uma distensão muscular. Muitas pessoas estão achando que, eu tive uma distensão. Aquela pessoa que joga futebol, eu vivo dando uma distensão na virilha, né? E isso já pode ser o começo do processo de uma artrose. De uma artrose não, de uma necrose. Tudo isso, né, doutor, por conta desse excesso de álcool no organismo. Como a gente está falando, Exatamente. né, desse problema, né, quais são aí, então, os principais riscos quando as pessoas consomem álcool excessivamente para o organismo?
O álcool, como eu já disse, ele não só ele mexe no metabolismo dos lípides, mas ele é uma substância tóxica, muito tóxica para o fígado. O fígado é a nossa fábrica de células, né? E que todo mundo já ouviu falar, ele bebe demais, ele tem cirrose. Então, ele destrói o fígado também, né? Então, o paciente começa a ter depois distúrbios de coagulação, né? Eu cheguei a ver, quando eu dava plantões aí de clínica médica, pessoas alcoólatras, verdadeiramente ter vomitar uma pia de sangue. Essa pessoa ela tem um desarranjo total na coagulação. Então, o álcool é tóxico para o sistema nervoso central também. Então, a pessoa entra em quadros de demência precoce e é tóxico para os ossos também. E o grande problema é que, sabe, o cigarro está lá escrito: este produto faz mal, pode causar câncer, pode causar isso, mas na bebida alcoólica não. A bebida alcoólica o pessoal toma, só que não fica numa cervejinha, não fica, né, começa a beber demais, né, principalmente os jovens, e a gente vê, apesar da crise, né, digamos assim, os barzinhos estão lotados, e esse uso excessivo de álcool leva realmente afeta a população mais jovem, e é um problema. O alcoolismo, o etilismo crônico é um problema que afeta a saúde em todos os sentidos, e atingindo os ossos, né? Exatamente, doutor. Esse problema de necrose aí no fêmur, problemas no quadril, eles surgem mais em jovens ou pessoas já adultas, mais idosos? Ele pode atinge as duas populações. E o que a gente tem notado é que a população jovem tem sido mais atingida. Houve, inclusive, um aumento dessa incidência depois da pandemia, talvez com as pessoas estarem reclusas mais em casa durante a pandemia, né? Então, aumentou o consumo de álcool, mas pode ocorrer em qualquer idade. O problema é quando ocorre. Bom, o problema é um problema que em qualquer idade pode acontecer, mas no jovem, especificamente, o que acontece? O jovem, a solução, muitas vezes, para essa doença, né, que dói bastante, é bastante incapacitante, é a colocação de uma prótese, fazer a substituição do quadril. Porque quando você tem esse processo de necrose, a cartilagem que recobre o osso, né? O que é a cartilagem? Quando você vai comer um frango, né? Você chega lá, come lá a coxa do frango, aparece aquele negócio branquinho, aquilo é a cartilagem. Se você arranca aquele negócio branquinho, você vai ter o osso embaixo. Você vai ver que o osso é todo rugoso, né? Ele é bem áspero, digamos assim. É ali que estão as terminações nervosas. Então, a pessoa, quando tem a necrose, a cartilagem ela morre, ela descama como se fosse uma casca de cebola, assim. Ela descasca, né? Você, na cirurgia, a gente, quando expõe a cabeça do fêmur, aquilo descasca como se fosse uma casca de cebola realmente, ou você descascando um ovo cozido, você tira aquela casquinha a casquinha do ovo cozido é muito fina, mas você tira aquela casquinha, embaixo teria o osso, teoricamente. Então, o que se faz? Você coloca uma prótese, né? Uma prótese de quadril, e o grande problema, o paciente jovem, você pegar e cortar a cabeça inteira do fêmur para colocar uma prótese de quadril. Normalmente, toda prótese é provisória, tá? Não existe uma coisa que dure para sempre. Então, a gente tem que pensar em termos de quilometragem. Um paciente de 20 anos, 25 anos, que vai colocar uma prótese de quadril, a gente teria de preservar o máximo esse osso. E o que se faz na cirurgia, eu vou mostrar aqui uma imagem aqui, a primeira imagem aqui que nós vamos mostrar, nós vamos ver aí os dois tipos de prótese. De um lado, uma prótese de recobrimento ou prótese de resurface, que é essa menorzinha, né? E no outro lado, uma prótese convencional, que é uma prótese que tem uma haste que entra para dentro da cabeça do fêmur. E o que aconteceu? Você jogou fora um pedaço enorme de osso que não está doente, não é todo aquele osso que está doente. Então, a prótese de resurface, nesses casos, ela é muito interessante, não só por preservar o osso, né? Você preserva o estoque ósseo, facilitando uma revisão, uma troca lá na frente. Então, esse paciente de 20 anos, 25 anos, se ele precisar trocar essa prótese quando ele tiver
com 50 anos, é uma cirurgia muito fácil, é uma cirurgia muito tranquila de fazer, porque aí sim, nós vamos cortar aquela cabeça do fêmur, né, tirar aquela peça de metal que vocês veem aí nessa outra foto, uma peça de metal que se articula com outra peça de metal na bacia, você corta aquela e coloca uma outra haste, como uma haste e normalmente essa haste ela vai um núcleo de polietileno, e é uma cirurgia muito fácil. E, na realidade, é uma meia prótese, é uma meia cirurgia, porque eu só troquei a parte do fêmur. Ao invés que, nas próteses convencionais, a cirurgia é uma cirurgia grande, que tem que abrir o fêmur para tirar a prótese antiga, é uma cirurgia muito grande. Então, essa é uma outra vantagem, né, da prótese de resurface, ela preserva o estoque ósseo. E também a estabilidade, né? O grande problema das próteses de quadril é a estabilidade. O que acontece na estabilidade? A prótese de quadril convencional, ela luxa em 10% dos casos, tá? Não, aliás, a luxação ocorre em 1% dos casos. Numa prótese convencional, o deslocamento, essa prótese sair do lugar, né? Enquanto que na Resurface, a luxação é em 1/1000. A Resurface é uma prótese muito mais estável que permite, dessa forma, fazer movimentos difíceis. Por exemplo, eu tenho pacientes, professor de yoga, surfistas, praticante de artes marciais, jiu-jitsu, skate. Skate você cai toda hora, você pode cair em cima daquele quadril que ela não vai quebrar. Se a pessoa tem uma boa qualidade óssea, ela não vai quebrar. Então, resumindo assim, as vantagens, né? Você tem uma prótese que você está preservando o estoque ósseo, né? Uma prótese que você tem maior estabilidade, porque ela tem uma estabilidade enorme, porque ela tem ela restitui a biomecânica natural do quadril, e você tem uma facilidade de troca lá na frente. Então, é a prótese ideal para pacientes jovens e ativos que têm necrose. E existem outras causas de necrose também, não é só o alcoolismo. Eu sei que nós estamos falando de alcoolismo, mas existem outras causas de necrose, né? E como eu estava falando, a necrose, eu trouxe um ovo aqui só para exemplificar. O que acontece, né, realmente, você tem que ser descascando o ovo, ó, isso é a cartilagem. Ela descasca, ela sai da cabeça do fêmur, né? Como se você está descascando um ovo. O que eu estou fazendo aqui, ó. A cartilagem fica exatamente desse jeito. Ela descasca. E o que se faz na prótese convencional? Eu pego, jogo esse ovo fora e ponho um pino, né? Eu coloco um pino dentro do fêmur. Na Resurface, não. Eu vou pegar e pôr uma capinha de metal somente aqui. Não sei se deu para entender. Por isso que chama prótese de recobrimento. Recobrimento porque eu estou recobrindo o osso com uma superfície de metal, né? Antigamente, eu mesmo, que basicamente sou meio pioneiro nessa prótese de Resurface no Brasil, que só chegou em 2003 no Brasil, mas ela foi criada em 1991, demorou 12 anos para chegar no Brasil, 12 anos? 12 anos não, 20, 12 anos para chegar no Brasil. Em 2003, eu chamava de prótese de recapeamento, né? Mas recapeamento é um nome errado. Recapeamento seria se eu recobrisse com cartilagem, né? Com o mesmo material. Então, em Portugal, ele chama essa prótese de recobrimento. Esse é o nome correto, que eu estou recobrindo o osso com outra substância, com um metal, né? Então, é uma prótese de recobrimento. Mas também, e o americano chama de resurface, né? E é uma conquista muito grande da medicina, né? Poder nós termos essa solução, né? Que felizmente nós chegamos a um estado da arte na cirurgia de quadril que permite que a pessoa volte a ter uma vida totalmente normal, sem limitações, pode surfar. Imagina no surf, você pegar uma onda lá de 2, 3, 4 metros, 5 metros, a hora que você cai, o tombo que você toma é tão violento, né? Quem surfa sabe disso, não precisa surfar para saber, mas cai aquela quantidade de água tremenda, aquilo dá um tranco
no quadril que uma prótese convencional ela vai deslocar. Mesma coisa no futebol, em esportes de contato, lutas, artes marciais. O contato é muito violento, você tem torções muito violentas, a Resurface ela aguenta isso. Então, nós temos diversos atletas profissionais, o mais recente operado, mais famoso atualmente, da atualidade, mas nós tivemos dezenas de atletas profissionais dos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda, que ainda tem sua prótese de Resurface, é o tenista Andy Murray, né, que recentemente acabou de ganhar um torneio aí. Ele fez a prótese de Resurface em janeiro de 2019, quando foi em dezembro, ele tinha ganho o Grand Slam da Bélgica na modalidade de simples. Uma coisa é você jogar tênis simples, outra coisa é dupla. Duplas você corre muito menos. Jogar simples, que você corre de um lado para o outro da quadra, né? E faz movimentos, sabe, movimentos extremamente desafiadores para a articulação do quadril, a prótese de Resurface resiste a isso. Então, essa é a boa notícia que eu tenho para te dar, né? Doutor, vendo você explicar, né, sobre essa técnica, né, ela é uma técnica nova, né, vamos dizer assim, e queria que o senhor falasse também a principal vantagem dessa técnica, né, especialmente para o pessoal de casa que está nos acompanhando, entender aí, porque pelo que me parece, pelo que o senhor explicou, ela preserva bastante ali da estrutura do fêmur, né, é isso? Ela preserva a estrutura do fêmur, preserva a biomecânica original do quadril. Inclusive, vários estudos de marcha, né? Você tem, existe uma parte da ortopedia onde você tem os laboratórios de biomecânica que estudam a marcha. O paciente ele tem uma marcha normal, igual ao paciente que não tem prótese. Quando ele tem a prótese de Resurface ou de recobrimento, você faz o estudo da marcha, a marcha dele é idêntica a uma marcha normal. E o paciente que tem a prótese convencional, que você corta a cabeça do fêmur, a marcha não é igual a uma paciente sem prótese. Então, tem mais essa vantagem. Você falou que ela é nova, eu não acho que ela seja tão nova, não. Ela, agora, em 2024, ela está completando 33 anos de idade. Ela foi criada em 1991, né? E começou com um médico chamado Makimin, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, e com o Dr. Harlan Amistutz, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estagiar com o Dr. Harlan Amistutz em 1993, 1995, 1996, né? E ela só chegou no Brasil devido a processos de aprovação em 2003. E eu comecei a fazer, né? Estou completando esse ano de 2024, 21 anos de experiência. Agora, a grande desvantagem dela é que ela, apesar de ser menor, apesar de parecer mais simples, é uma cirurgia muito mais complexa de ser realizada, né? Ela não perdoa pequenos erros de posicionamento, né? Nós vamos ver aí uma radiografia de uma prótese bem colocada, a inclinação do acetábulo tem que ser ótima, né? Enquanto numa outra prótese aí de cabeça de cerâmica, ela aceita erros de posicionamento, né? Então, mais erros de posicionamento. Então, é uma prótese mais difícil tecnicamente de fazer, que necessita de uma certa expertise. E o que aconteceu? Na história da prótese de Resurface, como os médicos lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, não conseguiam implantar a prótese de Resurface direito, a indústria inventou uma outra prótese que se cortava por causa da sua estabilidade, né? Porque por exemplo, eu tenho aqui o ovo, vamos dizer que esse ovo ele tem 48 milímetros de diâmetro. Eu vou recobrir ele com uma peça de metal de 48 milímetros de diâmetro. Enquanto que na prótese convencional, a cabeça que a gente coloca aqui, uma cabecinha de cerâmica, eu tiro isso daqui, eu vou colocar uma cabecinha lá de 28 milímetros. E é justamente esse o problema. A cabeça, sendo pequena, ela é mais instável e luxa, desloca. E o que a indústria fez? A indústria pegou e inventou uma prótese, que nós vamos ver agora aí, né, nessa figura, que chama Big Head,
né? Big Head é uma prótese de cabeça grande, certo? Que corta a cabeça do fêmur, porque fica mais fácil de implantar. Por que fica mais fácil de implantar? Para você implantar uma peça no acetábulo, na bacia, sem cortar a cabeça do fêmur, tecnicamente, na hora da cirurgia, é muito difícil. Você tem aqui o fêmur, você tem o quadril. Você tem que deslocar essa peça, tirar ela da frente para poder trabalhar aqui, que seria o acetábulo, né? Tecnicamente, isso é muito difícil na cirurgia. Então, a indústria inventou uma prótese chamada Big Head, cabeça grande, que você corta aqui a cabeça do fêmur, porque justamente a cabeça do fêmur ela atrapalha para fazer a cirurgia, e lançou no mercado em 2007, tá? Então, em 2007, essa prótese foi lançada no mercado. Aliás, em 2003, 12 anos depois do surgimento da prótese de resurface, em 2003, as grandes indústrias do mundo das próteses, né, dos materiais de implantes, lançaram essa grande novidade e foram implantadas em milhares de pacientes. Para você ter uma ideia, 900 mil pacientes receberam essa prótese no mundo inteiro, inclusive no Brasil. No Brasil, nós temos centenas de pacientes com essas próteses chamadas Big Head. Inclusive, um tenista americano muito famoso, que seria assim, o Guga brasileiro, né, o Jimmy Connors, na época, em 2003, ele foi submetido a essa cirurgia e vivia dando autógrafo lá nos congressos americanos, que todo ano vai no congresso da Academia Americana de Ortopedia e Traumatologia, né, da American Academy of Orthopedic Surgery, e ele estava lá no stand da empresa dando autógrafo, porque ele tinha uma Big Head. E o que aconteceu? 6, 7 anos depois, ele teve problema de metalose, inclusive tirou a prótese, colocou uma outra e processou a empresa que ele recebia pagamento para dar autógrafo, né? Ele acabou tendo problema. E não só ele, como desses 900 mil pacientes, centenas de milhares, né? Milhares, assim, tiveram problema porque essa prótese tinha um problema de engenharia. Ela tinha um problema de soltar metais e dar uma enorme metalose, soltava metal, mas não na interface, nós vamos ver aí nessa figura, não na interface entre entre a cabeça e o acetábulo. Ela deu um problema de trunionose, que a gente fala. É o trúnio, um cone, a cabeça, a prótese ela se encaixa num cone, e esse cone, como a cabeça era muito grande, esse cone ele levava um torque muito grande para o trúnio, né, para o cone, e soltou metais. Esses metais eram liberados e a pessoa depois começava a ter dor e tinha uma necrose dos músculos. Aí é uma outra necrose, tá? Nós estamos falando de necrose de tecidos, de partes moles, por intoxicação desses metais que eram liberados pelo cone da prótese. Quando a indústria... isso deu dos 900 mil? Não. Essa prótese ela tinha 3 tamanhos de cabeça. Cabeça colo curto, colo médio e colo longo. Justamente as cabeças que tinham o colo longo, que tinham menor contato com o cone aqui, né? Você pode ter... O que é um colo curto? Colo curto, ele fica na base do meu dedo. Colo médio, na metade do dedo. Colo longo, na ponta do dedo. Então, essas que só pegavam uma parte pequena essas que só pegavam uma parte pequena do trúnio, né, do cone, elas deram problema de metalose. E a grande importância, até agradeço a oportunidade aqui no Saúde Agora, de os pacientes que têm prótese de quadril, seja lá qual tipo for, é importante eles saberem qual é a prótese que eles têm, quais os componentes dessa prótese, tá? Porque não é só a prótese Big Head que pode dar problema, mas principalmente os que têm a Big Head, que está aí na ilustração, esses eles têm que fazer a dosagem dos metais no sangue, tá? Mas as próteses também, mesmo as próteses convencionais, se o paciente tem uma prótese convencional, seja de titânio, do titânio você tem, fala, eu tenho uma prótese de titânio. O titânio tem componentes metálicos, tem vanádio, tem alumínio, ele pode liberar metais, né? Qualquer pessoa, até quem tem stent, aparelho ortodôntico,
pode liberar metais, às vezes a pessoa está apresentando algum problema e não sabe, né? E é uma cultura que nós não temos, a dosagem de metais no sangue, né? Você fazer dosagem, quando a prótese de metal, dosagem de cromo, cobalto, molibdênio, e os que não têm essa prótese, outros metais, mas isso não é para todo mundo fazer, eu estou dizendo, quem está tendo alguma dor, está tendo alguma coisa, às vezes a prótese não estando bem presa, ela começa a roçar no osso, a raspar no osso e solta metais, entendeu? Não sei se eu falo demais, né? Agora, doutor, para a gente voltar um pouquinho aí no tema, né, do excesso aí no consumo de álcool, como fazer um equilíbrio, né, desse consumo para que as pessoas não precisem chegar a esse ponto cirúrgico, né? Qual seria aí as orientações, as alternativas para o pessoal aí colocar um pouco o pé, né, nesse consumo e não exagerar tanto? Eu acho que assistir esse programa é muito bom, saber que a ingestão de álcool é tóxica, é maléfica, né? Como que se educa um filho? Exemplo, 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 né? Eu tenho pacientes que eram filhos de pais alcoólatras, você pode não acreditar, mas isso é uma realidade. Eu pergunto para ele, quando que você começou a beber? Eu bebo desde os 8 anos de idade. Eu falei, como assim? Porque eu fazia companhia para o meu pai. Meu pai bebia e me dava bebida, eu comecei a beber aos 8 anos de idade, né? Então, isso é um problema muito sério. O alcoolismo é uma doença epidêmica, você tem aí consumo de drogas, e o alcoólatra, ele é um dependente químico, né? Então, como evitar? Evitar, assim, as pessoas se interarem mais desse problema, né? Eu digo assim, a pessoa às vezes fala, a pessoa conhecer uma instituição dessa, vai visitar que você vai ver o problema que é o alcoolismo, né? Nós vemos aí nas ruas os dependentes químicos, é um problema seríssimo, e aí você só fala assim, nossa, que judiação, que pena, né? Ele parece um zumbi. É isso. Droga é isso. Toda droga. Uma coisa falando em droga, né? Inclusive os medicamentos chamam droga. Se você lê a bula de um medicamento, você não toma. Tem hora que você vê os efeitos colaterais, você não toma. E é muito comum as pessoas que têm dor ou dor crônica, elas se viciarem em medicamentos. Eu pego pacientes direto assim, que a primeira coisa que eu faço, eu no meu consultório eu já dou um par de muletas. A pessoa que vem com problema de quadril, joelho, está com dor, tem gente que toma anti-inflamatório direto, que acaba com o rim, perde o rim, vai para porque dá uma insuficiência renal violenta, né? Ele entra numa insuficiência renal que precisa fazer diálise. Então, esses pacientes precisam parar de tomar analgésicos, eles ficam dependentes químicos. A gente, muitas vezes, como é que eu aprendi isso? Da pior maneira. Isso há 25, 30 anos atrás, eu operava alguns pacientes e o paciente não melhorava e a cirurgia que eu fiz era perfeita, mas aí que eu percebi que ele estava dependente da droga, ele era um dependente químico. Você tem que desmamar. Então, no momento que eu conheço o paciente, o que ele vai fazer? Qual é o tratamento de um paciente que tem dor? Primeira coisa, nós temos que tirar a dor dele. O que nós vamos fazer? Um par de muletas. As pessoas não compram muleta, mas a muleta é um santo remédio. É um santo remédio. Eu ensino a usar a muleta, a gente treina lá no consultório, o paciente fala, puxa, é mesmo, com a muleta não dói. Ótimo, então usa a muleta e para de tomar o analgésico, para de tomar tem gente que são as drogas mais fortes, mas qualquer analgésico, desde uma dipirona, tem gente que toma isso, né, como toma um anti-inflamatório não hormonal, ou gosta de tomar uma injeção de corticoide de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, aí depois é de mês em mês, porque o efeito vai cada vez mais. Você tem como é que chama? Uma resistência, né? O medicamento ele costuma não fazer mais efeito. Então, a muleta é um santo remédio. Até voltando para o assunto da necrose, então, o que acontece com esses pacientes que têm necrose? Primeira coisa é tirar a carga, né? Você usa um par de muletas, você consegue andar, tirar a carga, vamos acompanhar. Em geral, esse processo ele pode até se resolver sozinho, tá? Em geral, não, pode, nos casos iniciais, o processo pode se resolver sozinho, ou, ou ele pode ir piorando. Aí existem outras cirurgias além da prótese. Existem as cirurgias que a gente faz uma perfuração na cabeça do fêmur, que eu não recomendo muito, porque o índice de sucesso dessas cirurgias é pequeno e muitas vezes você
tira a possibilidade de colocar uma prótese de recobrimento, que é uma solução assim ideal, que esse paciente vai viver com essa prótese provavelmente o resto da vida com ela, porque uma prótese de resurface, quando bem colocada, ela tem mostrado que ela tem uma sobrevivência muito maior do que qualquer outra prótese. É a melhor prótese para se colocar em pacientes jovens, ativos, praticantes de esporte. Se essa prótese for bem colocada, ela já se provou que após 22 anos, para você ter uma ideia, 98% dos pacientes estão com ela. Mas por que não estão 100%? Porque pequenos erros de posicionamento, esses 2% tiveram de ser trocados. E também nesses trabalhos misturam casuísticas de residente, né, o médicos recém-formados sem experiência, que mistura junto com médicos que têm experiência. Nós publicamos agora, em 2020, numa revista internacional chamada HIP International, uma casuística multicêntrica, são de 13 países, e eu faço parte, eu coloquei meus casos nessa casuística, de pacientes abaixo de 50 anos, nós temos 11.382 pacientes com prótese de resurface, que foram implantadas nesses 13 países, e nós provamos que a vida útil delas é muito superior a uma prótese convencional. E sem contar a vantagem de permitir a prática de esportes, né? De permitir uma vida totalmente normal, sem limitações. Doutor Lafayette, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Infelizmente, o nosso tempo está contado, né? Eu teria muitas outras questões, mas eu agradeço pelo senhor, né, ter compartilhado todo o seu conhecimento a respeito desse assunto e dessas técnicas que a gente comentou aí ao longo do quadro. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aqui no Saúde Agora, né? Um programa muito importante, e a melhor maneira de manter a saúde agora é conhecer, é saber, e a oportunidade que vocês me deram aqui é enorme, e estou à disposição aí para outros assuntos, porque não existe só necrose, existe artrose, existe tanta coisa, quadril, joelho, dores articulares, tantas dicas que a gente pode dar, né? Meu pai era ortopedista, foi o primeiro residente de ortopedia no Brasil, Dr. João de Azevedo Lage, foi o primeiro residente do Brasil em 1945, e teve 5 filhos, né? 4 são médicos, e ele me ensinou assim, muitas coisas você consegue resolver em ortopedia com medidas simples. Às vezes uma simples calcanheira, uma perna menor que a outra, você resolve dores até do pescoço. Isso é uma coisa muito comum. E, enfim, postura. Estamos aí. Espero poder voltar em breve. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigada também pela sua companhia. Aí de casa você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!